De volta com o Jornal da Mix, são 7h32. Nosso convidado hoje é o empresário Roberto Zerquis, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. A Fierne avalia que o aumento de tarifas pelos Estados Unidos ameaça exportações potiguares. O presidente da Fierne está aqui com a gente. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Diógenes, bom dia, Duda, bom dia, Pedro Neto e a toda a audiência da 103 aqui. Eu vi que o senhor já se manifestou, inclusive numa coletiva de imprensa, mas como é que o senhor recebeu esse tarifaço aí, imposto pelo presidente norte-americano Donald Trump? Com muita preocupação, e a primeira ação nossa foi exatamente manter contato com os setores que exportam, aqueles que mais exportam do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos, exatamente para entender o tamanho da nossa preocupação. E veio então, os números se apresentaram, o Observatório do Mais-RN levantou esses números, e nós temos aí uma exportação em torno de 67 milhões de dólares nesse primeiro semestre de 2025, de janeiro a junho. Salvo engano, uma alta de 120% em comparação ao mesmo período do ano passado, né, doutor? Então, é desse tamanho a nossa preocupação. Estão envolvidos nesse grupo o petróleo, o pescado, o sal, a fruticultura e podemos dizer também a mineração, e aí tem também a bala, o caramelo, os doces, que são exportados. Imagina aí que nós temos em torno aí de 47 milhões de dólares envolvidos nesse processo aí. O senhor fala, inclusive, para a sequência do ano, né? A partir do segundo semestre, é isso, né? Isso. E você avalia o seguinte, que o pescado, por exemplo, 100% é exportado para os Estados Unidos. 100%? 100% do nosso pescado. Então, nós estamos falando aqui do atum e dos peixes costeiros, né? O sirigado, as ciobas. Então, esse pescado nosso tipo assim, é um problemão caso realmente não haja uma reversão dessa tarifa a partir de 1º de agosto. E como é que o senhor recebe, por exemplo, uma das justificativas, né? São várias, mas uma das justificativas é a questão política nessa decisão do presidente norte-americano. Até que ponto a política está atrapalhando a nossa economia? Não existe um episódio econômico, um fato econômico que justifique essa tomada de decisão. Então, existem as versões políticas, né? Uma está na carta, outras são simulações feitas. Realmente a política está interferindo. Essa decisão é política. Né? Tá. Essa decisão é política. E a nossa preocupação é exatamente isso. Sobretudo quando você vê que o ciclo eleitoral ele foi antecipado. Então, na hora que saiu o anúncio da tarifa, já veio então cada lado buscando tirar proveito da situação, que é condenável esse tipo de posicionamento, porque nós estamos colocando em risco vidas, empregos, né, e toda uma relação de 200 anos com a maior economia do mundo. E um país que é um dos países que mais investe no Brasil, né, e que tem uma importação, o segundo maior importador do país. Então, esse contexto por si só, tá, já daria para que houvesse uma cautela, uma moderação, né, no sentido de estimular um ponto de equilíbrio, um ponto de moderação, para que evite exatamente prejuízos gigantes para o nosso país. Só para aproveitar esse gancho da cautela, ontem o ministro da Indústria e Comércio, que é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estava falando que até terça-feira, até amanhã, nós teremos aí a regulamentação da lei da reciprocidade, né, que é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional para dar resposta a esse tipo de coisa, não só dos Estados Unidos, mas o foco é dos Estados Unidos nesse momento. E o governo tem falado muito em negociação, reunir empresários e tentar reverter esse processo até agosto, porque a data é 1º de agosto, né? Aí eu queria só saber, a opinião sua, o governo está sendo cauteloso? Isso é que é importante acontecer. É isso que a nossa busca é exatamente por esse
consenso, essa busca de equilíbrio, de um contato, aí o governo brasileiro, a forma diplomática, a condução desse trabalho é feita pelo governo brasileiro. A CNI, a Confederação da Indústria, hoje nós estaremos reunidos às 17 horas, o presidente Albon ontem fez uma convocação para todos os presidentes de federações, nós vamos estar reunidos às 17 horas. O senhor vai a Brasília? Não, hoje vai ser virtual. Os presidentes vão se reunir às 17 horas com o presidente Albon, que vem buscando também esse ponto de conversa, de contato, inclusive com instituições similares às nossas no país americano. Então, há todo essa busca para que o diálogo possa prevalecer e, mais ainda, que realmente a gente coloque na mesa, paute a coisa técnica, né, para que a gente possa sair desse risco e dessas incertezas que estamos vivendo no momento. Presidente, partamos do pressuposto de que não haja um diálogo no primeiro momento, né? Existe por parte de vocês, dos presidentes de federações, do próprio presidente da CNI, existe, digamos assim, um plano B para isso? Exatamente, o motivo dessa reunião hoje é para que a gente possa, inclusive, ter esse diálogo, ter essa conversa entre nós. Hoje, eu estou, inclusive, convocando também, antes dessa reunião, já a presença dos principais setores que eu já citei aqui para conversar, exatamente a gente começar a criar exatamente alternativas, ou seja, e se não acontecer, como é o caso da sua pergunta, e se não acontecer um retrocesso, digamos assim, nesse valor de 50%, ou até que não seja 50%, de repente se cria um equilíbrio de 20%, 30%, tem algum impacto. Claro. Né? Porque você veja que em 2023, que foi a última mensuração que nós tivemos assim, real, a tarifa dos Estados Unidos para cá era 2,7%, a taxa. Foi para 10 no início de toda essa história do governo Trump. Por conta de abril, que foi o primeiro posicionamento. Uma situação semelhante, né, que o Brasil, inclusive, ficou numa situação confortável, porque países foram muito até mais. Porque tem superávit com o país, né? O governo aponta aí. 15 anos de superávit. Mais de 15 anos de superávit nos Estados Unidos. Por isso que a gente fala aqui, não há um episódio econômico, não há um fato econômico. É político, né? O senhor falou em 15 anos, mas vamos falar no número também. O superávit, quase 500 bilhões de reais ao longo de 15 anos. Né? Então, isso é o valor que fica lá nos Estados Unidos, né? Nessa relação comercial. Então, né? nesse cesto de preocupação que nós temos, Pedro, respondendo a sua pergunta, nós estamos exatamente conversando com os presidentes de sindicatos, setores que estão envolvidos na exportação, e hoje também nós já estamos convocando para que, de forma doméstica, nossa realidade aqui, que é isso, nós precisamos ter esse olhar especial, até para que a gente faça a interlocução com a CNI, né? Que a CNI precisa ter todas essas informações, esses dados de cada estado, daí a reunião de hoje, porque esse posicionamento ele é muito desse volume, né? E de informações e de argumentações que façam com que a gente possa consolidar estratégias. Presidente, diante dessa realidade de taxação dos Estados Unidos, como é que fica a população? Quais os riscos aí na prática? Como a população potiguar pode ser afetada por essa taxação? Olha, nós tivemos um primeiro ponto aí que foi o aumento do dólar, né? Teve um aumento aí de 2%, e quando você aumenta o dólar, você reflete na inflação. Então essa é uma preocupação. E uma outra preocupação, quando a gente fala, nós estamos colocando em risco aí nesses 5 setores que nós citamos aqui, 21 mil empregos. Então nós temos aí 20 mil empregos, claro, que isso vai depender de cada setor. O setor da pesca com 100% de exportação, ele está mais arriscado. O petróleo é um produto que ele tem uma condição de você migrar mais rapidamente para um outro mercado, não é tão fácil assim, mas... E está mais acostumado à volatilidade, né, dos mercados. O sal já é um outro problemão. 95%, né? Porque nós produzimos 95% do sal, mas os Estados Unidos são os maiores consumidores de sal, do nosso sal. Né? Você sai daqui dois navios com 40 mil toneladas mês, né? Então isso também é muito impactante, né? O setor de sal tem 4.500 empregos, né? A fruticultura são 9 mil empregos, né? Então, em números redondos, né, que eu estou colocando aqui. Então, assim, a preocupação uma vez
isso perdurando, né? Então a gente vai ter risco de inflação, né? Risco de desemprego. Então, aumento de juros, que é outra preocupação do empresariado. Que interfere no investimento, né? Então, isso dá uma mexida na economia, né, um desarranjo na economia muito grande e é isso que a gente não quer. E é isso que nós estamos preventivamente buscando trabalhar. É isso que a nossa função é essa, a nossa missão é essa, de reunir as informações, de conversar com cada setor que respira o teu dia a dia e que podem trazer para a gente a condição de formular exatamente saídas, soluções que possam pelo menos minimizar algum impacto se por acaso não se consiga reverter essa situação tão grave. Presidente Roberto Serquis, no mesmo dia que o senhor deu sua coletiva semana passada, o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, ele também se manifestou e falou sobre o impacto, né, desse tarifaço na economia do Rio Grande do Norte. Aí eu lhe pergunto, a Federação das Indústrias tem conversado com o governo do estado a respeito deste assunto para uma ação conjunta? Nós temos marcado amanhã, 16 horas, uma conversa com o secretário de Tributação, secretário de Desenvolvimento e Guilherme da Agricultura. Logicamente com a nossa equipe técnica também. Exatamente todas as reuniões que nós estamos projetando para essa semana de hoje para amanhã, exatamente dentro desse ambiente de se buscar criar já expectativas do ponto de vista de cenários melhor ou cenário pior. Quer dizer, um mapeamento de tudo, né, doutor Roberto? Presidente, claro, o senhor como presidente da FIERN é um dos maiores interessados que essa situação seja resolvida. Agora, o senhor como cidadão, o senhor acredita na realidade que essa situação será resolvida facilmente? Depende muito da atuação e da condução diplomática. Eu vi que nesse final de semana a gente já teve um posicionamento, você acabou de citar, Dione acabou de citar aqui, o vice-presidente da República já buscando esse entendimento. Que então, tem, inclusive, um estilo... Tem um estilo tranquilizador, conciliador. Ele tem um estilo conciliador. E, então, tenho essa esperança, né? Eu podia dizer até expectativa de que a gente consiga, até porque analise que nós tivemos uma situação em abril e o governo americano colocou uma tarifa lá, né, nas alturas e depois pactuou. Então, acredito também. Por isso que depende muito da gente baixar os ânimos, né, no aspecto político, que lado a lado, né, possa ter um comportamento que contribua para que a gente possa conseguir essa negociação. Porque quando até para que essa situação não escale, né, doutor Roberto? Porque quando você consegue colocar as cartas na mesa, a gente quer simulações, quando você lê todo o noticiário, você vê que existem argumentações que puxam para o lado político. Se a gente conseguir dar um freio nisso e colocar o governo federal nosso em contato com o governo americano, tendo realmente uma pessoa moderada para resolver e trazer realmente as causas e nessas causas conseguir sair com uma conclusão, isso tudo é favorável. Porque eu tenho certeza que o governo americano ele tem sabe que a questão não é econômica, eles têm inclusive um superávit conosco. E o governo americano depende também de muito insumo brasileiro na sua indústria. A nossa exportação tem muito isso. Né? Café, sucos... Além de mercadorias, você também tem serviços. Né? Nós exportamos no período de 2015 a 2023 coisa de 91 bilhões de mercadorias para os Estados Unidos e 256 bilhões de serviços. E que serviços são esses? Serviços de telemedicina, serviços de consultoria informática, então, arquitetura, engenharia. Que mercadorias são essas? São todas mercadorias condutores para a indústria americana. Então também tem esse lado que acredito que a gente consiga, esfriando os ânimos, colocando na mesa,
e conversando a gente consegue reverter sim. Tenho essa esperança e poder expectativa. Porque existe uma diferença entre expectativa e esperança, né? A expectativa muitas vezes você não se verifica. Agora, o presidente Donald Trump, ele diz uma coisa e desdiz poucas semanas depois. Às vezes no mesmo dia, né? Há essa expectativa, inclusive, dele voltar atrás por ele mesmo, presidente. É um perfil, e a gente já se verificou, e como perfil, isso também pode acontecer. Também existe isso. Mas enquanto não, nós temos que realmente nos preparar. Todo essa organização de conversa, tanto com a CNI, tanto aqui internamente com nossos presidentes, sindicatos, setores que estão em exportação, é importante, com o governo do Estado também, para que a gente também tenha um alinhamento, um posicionamento alinhado. Eu acho que isso é importante para o Estado do Rio Grande do Norte. E uma coisa também que se coloca nesse momento é a substituição, né, de destinos dessas exportações, no caso aqui do Rio Grande do Norte. Vocês também estão trabalhando com cenários de substituir os Estados Unidos por outros destinos, outros países? Os dois setores que têm uma certa dependência, nós temos aí o sal e o pescado, né? Esses é um trabalho, talvez, que vai exigir um pouco mais de tempo, porque você não prospecta um mercado da noite para o dia. O petróleo tem a facilidade natural, já é uma realidade. Você tem a fruticultura, que a maioria da fruticultura nossa é para a Europa. O produto que vai para os Estados Unidos está muito focado na manga, né? Agora, nós temos uma preocupação com relação à fruticultura. Isso já foi colocado pelo setor. É exatamente que nós estamos no início da safra. Então, de repente, enquanto essas notícias estão ainda na pendência, né, nessa vacância até o 1º de agosto, do que vai acontecer, você está tendo alguns pedidos cancelados, até porque tem um tempo de chegar esse produto no destino. Então, essa preocupação é que nós vamos fazer essa medição hoje juntamente com os setores. Presidente, o senhor vai ter uma reunião com a CNI mais tarde, mas com certeza, desde a semana passada, o senhor deve estar conversando com seus pares, presidentes de federação. O que é que o senhor tem ouvido deles? Preocupações, receio de todo esse cenário. Isso que eu estou trazendo para vocês aqui é exatamente um consenso entre as lideranças. Todos preocupados, né? E, logicamente, já pensando em simular determinados cenários, se não houver reversão, caso persista essa realidade. Mas o momento é de perplexidade em relação a todo esse cenário. Sobretudo quando a gente olha a questão política. Esse é um foco que a gente tem que olhar e buscar que haja, do parte dos nossos governantes, o equilíbrio para que a gente possa sair dessa situação. Mas o senhor acredita, presidente, que há possibilidade de se esquecer um pouquinho o lado político nessa hora? Não é questão de achar ou não achar necessidade. E acredito que, pelos noticiários do final de semana, eu vejo que pode sim, porque é um prejuízo para todos. Claro, lógico. Isso, inclusive, para a economia. A economia americana também. E a economia americana também vai sofrer seus efeitos negativos. É uma realidade que atinge a todos. Eu acho que o momento inicial é tipo quando nós estamos conversando aqui, quando termina o jogo de futebol, todos os anos não estão agitados. Sim. Então, eu acho que o tempo está passando e as coisas podem chegar no caminho da racionalidade. Que é o que todo mundo espera, né, presidente? Além do tarifaço, eu queria aproveitar a presença do presidente da Fierne aqui para a gente conversar um pouco também sobre Porto, são questões que a Fierne tem acompanhado, não só a questão do Porto Natal, mas também o porto que pode ser construído ali no litoral norte. Quando é que a gente vai poder destravar alguns gargalos da nossa infraestrutura, presidente? Esse é um dos grandes problemas do custo logístico do Rio Grande do Norte, que é a questão do o tradicional Porto Natal. Eu chamo assim, tradicional Porto Natal. Isso faz parte de uma agenda que nós temos no governo. Nós apresentamos em abril de 2024. Acho que eu já trouxe em algum momento aqui para vocês. Temos acompanhado. Isso está acontecendo de forma muito lenta, né? Nós temos um edital aí em curso para dragagem. As defensas ainda
não tem uma data confirmada. Isso está demorando. Isso demora, e quanto mais demora, isso prejudica muito a questão do nosso custo, isso interfere na competitividade, né? A nossa produção continua sendo escoada 74% pelos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Agora existe um novo concorrente, que foi o Porto de Cabedelo. Paraíba transformou o porto de contêiner de granel em contêiner, Porto da Paraíba. Então hoje, inclusive, está fazendo uma ponte entre Lucena e Cabedelo, para facilitar, o acesso. De olho exatamente nessa mercadoria que circula na 101, que vai para Suape. Então isso é um custo, né? E que inclusive nós, em abril, quando apresentamos, mostramos o valor do investimento necessário e o que poderia ter de retorno, porque nós fizemos exatamente o que poderia ser arrecadado pelo Estado, movimentação econômica, investimento de 250 milhões, uma vez feito, com drenagem, com defesa, com toda a parte que precisa do porto. Então essa é uma expectativa, essa é um item da nossa agenda do ponto de vista de infraestrutura. Claro que tinha as questões das estradas que estão sendo realizadas agora. Inclusive a duplicação da 304. A duplicação da 304 está sendo anunciada, né? A questão do ramal ferroviário entre Mossoró e Souza, porque a Transnordestina está sendo feito aquele canal do Ceará para Pernambuco, e nós temos ali, se a gente fizer um investimento de Mossoró a Souza, a gente consegue se interligar a esse ramal da Transnordestina, né? O nosso aeroporto tem dado um novo momento, vivido um novo momento, o novo administrador, né? Então, do ponto de vista da infraestrutura, nós temos essas dificuldades, né? E que, logicamente, depende. Como o governo do Estado nós temos um problema crônico que vem se arrastando há anos, e o próximo governador do Estado precisa enfrentar isso, mergulhar nisso com muita firmeza, que é a questão fiscal. O Estado não tem capacidade financeira. Então, uma agenda como essa de infraestrutura, você fica dependendo do governo federal, daí a lentidão, porque vai depender da situação também fiscal a nível federal, vai depender de uma série de aspectos. E às vezes de parceiros externos, como é o caso do Porto Indústria Verde, né? Que é também um pensamento de se... A Indústria Verde é um investimento a longo prazo. Eu imagino ali, em alguns levantamentos foram feitos, chega a 10 bilhões de investimentos. Vejo o Porto Verde, Indústria Verde, muito mais como um ponto para o nosso offshore. Isso. Do que provavelmente para um porto. Isso abertamente eu já disse a secretário, tal, porque a ligação da indústria para o Porto Verde é um outro nível, é uma outra investimento. Então, se uma vez consolidado o nosso offshore, então ali sim, eu visitei o local inclusive, ali sim vale como ponto de apoio, porque o offshore precisa muito disso. Vocês devem ter noticiado aqui, o nosso Senai aqui conseguiu uma licença prévia para colocar 2 aerogeradores ali no Porto Ilha. Perto do Porto Ilha, ali em Areia Branca. 4,5 A gente trouxe o Rodrigo aqui. Rodrigo. Ali então, aquele espaço ali é um espaço muito importante, porque você tem o calado é 7 metros, então a profundidade é muito boa. E dá para botar a torre lá. Então, o ambiente, a qualidade dos nossos ventos. Então, esse investimento do Porto Verde, ele é um investimento que vejo a longo prazo, mas o mais importante de imediato é o investimento aqui do nosso Porto Tradicional. Eu queria agradecer a presença do empresário Roberto Zerquis, presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte. Presidente, vamos ficar na expectativa e torcendo para que o melhor aconteça e esse tarifaço não venha tão grande como foi anunciado. Isso é o que todos nós queremos, desejamos que aconteça. Obrigado a todos, obrigado Pedro, obrigado nossa querida Duda. Até amanhã com o Jornal da Mix. Até mais. Bom dia, pessoal, um abraço.